Boa noite a todos aí, todos os meninos e as meninas que estão aí. E sejam bem-vindos quem é a primeira mentoria aí que estão fazendo comigo. Nós estamos na sétima, a cada 52 dias que acontecem essas mentorias. Deixa eu explicar para vocês o porquê de a cada 52 dias, pessoal. A cada 52 dias é o fechamento de um castelo da contagem de tempo maia, contagem sagrada de tempo maia, também conhecida como Está muito Tzolk'in. baixo o som. Tá muito baixo? Eu não estou ouvindo. Deixa eu ver se é Veja o aí, meu que eu tenho. veja aí se melhorou. Melhorou agora? O meu tá bom? Acho que ela tem que aumentar o volume. Estão conseguindo me ouvir? Melhorou agora? Só se eu que mexi aqui, deixa eu ver. Olha aí, observa aí se vocês estão me ouvindo bem. Eu estou ouvindo bem. Eu estou Ah, ouvindo bem também. então, perfeito. Se por acaso estiver baixo, me avisem, tá? E se não O estiver meu, escutando. o meu estava desligado. Ah, então beleza. Se por acaso vocês não iam ouvirem, grita socorro aí que eu Se vejo o que você está puder acontecendo. aumentar um pouquinho, eu te agradeço, Vera. Aí. Veja agora como que tá. Mais ou menos. Dá uma aumentadinha no seu aí. Às vezes é Meu o tá seu que tudo tá baixo. 100%. Tá tudo 100%? Mas vamos embora, porque é assim que vai ser. Vamos ver aqui. Veja aí, melhorou? Veja se vocês estão ouvindo bem. Sim, eu Tá estou. ok? Então, joia. Então, voltando aqui, então, o que eu estava explicando para vocês. A cada 52 dias, finaliza um ciclo de 52 dias, fechamento de um portal energético de cura para abertura de um novo portal de cura. São 5 portais de cura para fechamento de um ciclo de 260 dias, pessoal. E a cada 52 dias, ele tem um propósito na nossa vida. 260 dias remete o quê? O período de uma gestação humana. A cada 260 dias nasce algo que nós plantamos, seja coisa boa ou ruim. Depende do que nós plantamos. E especificamente hoje, pessoal, nós estamos fechando esse ciclo de 260 dias. A partir de amanhã, abre um novo ciclo de 260 dias. Então, nós estamos no Castelo Verde. Esse é o último castelo dessa contagem. O que significa a cada 52 dias? Os primeiros 52 dias, pessoal, se você tem um sonho, uma vontade, um desejo, você recebe a energia para trazer esse sonho para concretude. Os segundos 52 dias é o momento de colocar no papel, pessoal, tudo que você precisa para realizar o teu sonho. É o momento do planejamento, que a gente chama de castelo branco. O castelo azul é o momento de colocar a mão na massa, fazer a coisa acontecer. Os próximos 52 dias, que é o castelo amarelo, que foi o último que nós fizemos da última mentoria, que foi Amor Sem Correntes, é o momento de aparar as arestas. Aquilo que está impedindo de trazer esse sonho para concretude. Porque a gente trabalha muito processo de autossabotagem. O tempo inteiro a gente acaba se sabotando e a gente não consegue chegar onde a gente realmente deseja, onde a gente realmente quer. E os últimos 52 dias, que é esse castelo, que é o castelo azul, ele vai trabalhar justamente o quê? O momento do celebrar, pessoal, a celebração. Então, é dessa forma que funciona. E cada castelo, nós trabalhamos um tema específico. Eu observo a energia, propriamente dito, que vem, que eu faço anotações diárias, aqui está, ó, o diário de todos os dias, com as anotações que eu vou observando as energias. E mediante ao que é solicitado para trabalhar, por isso que vem os nomes das mentorias, tá? Então tem todo um porquê dessa energia que a gente vai trabalhando aí a cada 52 dias. Deixa eu só desligar uns microfones que estão aqui. Dar uma baixadinha aqui. Ok, agora acho que tá tudo ok.
Então, é dessa forma que a gente trabalha, pessoal. E esse em específico foi solicitado para trabalhar justamente o quê? A energia do nosso terceiro chakra na região do plexo solar, que remete ao nosso poder pessoal. Por isso que o nome da mentoria é justamente Soberania Interior, o retorno à nossa verdadeira presença. E para que a gente possa retornar à nossa verdadeira presença, é necessário nós liberarmos algumas formas, pensamentos e sentimentos que nos impedem de chegar aonde realmente é necessário chegar. A primeira parte que nós vamos abordar agora é a vida em modo sobrevivência. O tempo todo, a gente condicionou a nossa mente a sempre viver em estado de sobrevivência. E de que forma que isso atrapalha a gente no nosso dia a dia? Tem uma parte do nosso cérebro que a gente chama de cérebro reptiliano. Essa parte dentro de nós, ela atrapalha bastante o prosperar, o evoluir, o crescer, o amadurecer, o abrir a nossa mente. Por quê? Porque ela está o tempo todo ligada no modo sobrevivência. E a nossa alma, ela grita, é um grito abafado que precisou escolher para continuar existindo. Escolher o quê? A sobrevivência propriamente dito. Então, existem fases da vida em que a alma não vive, ela apenas resiste. E isso é muito dolorido, aquela sensação de estar aprisionado dentro desse corpo. O famoso pagar boletos. Eu trabalho para pagar boleto, eu trabalho para sobreviver. E isso aprisiona a nossa alma. E a alma resiste, como eu disse para vocês. E quando você não acorda, você não desperta desse susto, você não respira, você puxa o ar e tenta ficar acima da superfície. Não escolhe, você apenas reage. Você não consegue sentir teu corpo, você não consegue se conectar com a sensibilidade, com a fonte criadora. A gente acaba se distanciando, pessoal, da natureza, do sentir, da sensibilidade, porque o modo sobrevivência ele está ligado o tempo todo. É aquele estado silencioso, automático, exaustivo, em que o corpo funciona, mas o espírito vai desaparecendo. A alegria de viver, a felicidade, o contentamento, tudo isso vai desaparecendo. A nossa força T, propriamente dito. O que significa essa força T? A energia vital, a libido, a alegria, a motivação. Simplesmente some quando estamos nesse modo de sobrevivência. E quando nós precisamos se encolher para caber em um espaço que nunca foi nosso, o corpo grita. Por quê? Precisamos ser fortes demais porque ninguém veio nos amparar. Foi necessário desenvolver essas couraças para a gente realmente sobreviver. Foi necessário passar por esses processos, mas agora nós estamos entrando em um momento completamente diferente, que é necessário liberar essas couraças. Mas o que acontece? O tempo todo a gente ficou ligado, como se diz, no 220, onde em muitos momentos foi necessário amadurecer rápido, silenciar dores, engolir sentimentos, esconder vulnerabilidades, tudo para continuar existindo. Isso é um mecanismo antigo. Quase sempre nós vamos criando ele na infância. E quando percebemos, se é que percebemos, consciente ou não, isso acaba trazendo em muitos momentos uma sensação de solidão, de tristeza, de que, nossa, mas o que eu vim fazer aqui? Qual o meu propósito? Aquela sensação assim de não pertencimento propriamente dito. A gente não consegue encontrar realmente o nosso propósito. Por quê? Porque o modo de sobrevivência ele está tão gritante dentro de nós que a gente não consegue se enxergar, a gente não consegue se ver. E como esse modo de sobrevivência se instala em nós? Quando aprendemos cedo que expressar dor atrai críticas. Quando dizer não aguento, gera rejeição. Quando pedir ajuda, nos faz sentir presos. Quando carregamos destinos, culpas e expectativas,
que não nos pertence. Quando crescemos e o tempo todo tem-se aquela sensação de estar em alerta, sempre tenso, sempre pronto para o pior. Quem aqui nunca passou por aquela situação que a gente viveu na infância, às vezes, uma vida de miséria, de pobreza, de escassez, e quando a gente cresce, a gente tem isso registrado no nosso código genético, e a impressão é que o tempo todo vai faltar alguma coisa. Eu já atendi vários casos de várias pessoas que eu percebo muito claro uma situação que é muito dolorida. Eu sempre brinco, eu falo assim, a gente saiu da pobreza, mas a pobreza não saiu de nós. E muita gente tem uma situação estável, uma vida tranquila e tal, mas vem aquela dor da alma, aquela sensação de que sempre vai faltar alguma coisa. E esses medos acabam criando muitas couraças, acaba deixando a gente muito tenso. E aí vem todas aquelas máscaras, o sorriso automático, o corpo rígido, a voz que não sai, aquele impulso para estar agradando o tempo todo, a necessidade de controlar, o medo constante de falhar, decepcionar ou ser abandonado. E o resultado? Você existe, mas não vive. Produz, mas não sente. Aguenta, mas não flui. Funciona, mas não pertence a si mesmo. E o mais dolorido é que ninguém, fora você, parece forte. Mas por dentro é uma criança exausta que só queria poder respirar. Quem aqui nunca passou por isso? Aquele grito abafado, aquele silêncio. E sempre isso aparece, gente, esse modo de sobrevivência, de que forma que nós podemos perceber isso em nós? A ansiedade que não cessa, aquela batedeira no coração, com pés e mãos frios, gastrite, insônia, deita na cama, não consegue dormir, como disse, fica contando ovelhinhas, estômago apertado, irritação com tudo e com todos, do nada se fica irritado, tristeza sem explicação, sensação de estar fora do próprio corpo, vazio, apatia e perda de sentimentos, compulsões para tentar anestesiar o peso, ou uma necessidade incessante de provar o valor. Tudo isso, pessoal, não é drama. Em muitos momentos a gente enxerga isso como drama, principalmente quando a gente percebe isso no outro. Mas o mais importante é o quê? Não julgar, porque se eu estou enxergando no outro, eu também tenho isso dentro de mim. Pode não ser meu, mas pode ser a minha mãe, o meu pai, meu avô, meu bisavô, e sei lá quantos ancestrais lá atrás que já passaram essa dor. E por código genético, por descendência, eu acabo puxando essas feridas na minha alma. E a forma como o universo me mostra é justamente o quê? O espelho. O que eu enxergo no outro, eu tenho no meu código genético, no meu campo energético familiar. E quando a gente enxerga isso, pessoal, o mais importante é não julgar. Não é feio. Muito pelo contrário, é necessário entender, compreender, olhar e acolher. Isso não é fraqueza. É a alma pedindo socorro. É o corpo avisando que nós nos afastamos demais de nós mesmos. Mas antes de resgatar essa soberania interior, é preciso reconhecer onde nós nos perdemos. Entender que o modo sobrevivência não é quem nós somos. É apenas o que nós aprendemos a ser para não se quebrar. E agora, pela primeira vez, eu convido vocês a olhar para dentro de si. Olhar com amorosidade, com doçura, com verdade, com coragem. E perceber que existe uma vida além dessa resistência, além dessas couraças que nós criamos. Uma vida onde pode existir sem medo. Imagina que gostoso você sentir essa segurança para existir sem medo, se expressar sem culpa, sentir sem se destruir. E é necessário, pessoal, nós nos libertarmos desse modo sobrevivência. Mas para a gente se libertar desse modo sobrevivência, é necessário a gente liberar algumas crenças, algumas repetições de padrões. E esse capítulo em específico, nós vamos trabalhar justamente isso. É uma parte da nossa jornada onde
Nós precisamos soltar essas couraças que nunca foi nossas e finalmente ouvir a nossa alma, que espera há anos para ser vista. Vamos ver aqui se está tudo ok. Então agora vamos aproveitar e já fazer uma prática, pessoal. Nesse momento aí, eu quero que vocês fechem os olhos um pouquinho. Traga a sua atenção aí para o coração de vocês. É um momento de reflexão. Vamos trabalhar alguns exercícios respiratórios. Inspire profundamente. Retém esse ar. 1, 2, 3, 4. Exala suavemente. Retém sem ar. 1, 2, 3, 4. Inspire profundamente. 1, 2, 3, 4. Exala suavemente. E agora eu vou pronunciar algumas crenças aqui que remetem ao modo sobrevivência. E eu quero que vocês tragam atenção para o sentir, para a sensibilidade. E observe se vocês se identificam com alguma dessas crenças. Eu não posso ser eu mesma porque vou ser criticado ou criticada. Eu não sou importante. O que eu sinto não tem valor. Eu incomodo quando existo como sou. É mais seguro desaparecer do que ser visto ou ser vista. Eu preciso me controlar o tempo todo. Se eu relaxar, algo de ruim vai acontecer. Para ser amado ou amada, eu preciso agradar. Se eu falar o que sinto, perco o amor das pessoas. Amo sempre, amor sempre cobra um preço. Se eu tenho que ser forte para todo mundo, eu sempre preciso ajudar. Mas se eu pedir ajuda, eu vou ser um peso. Ninguém vai me amparar se eu cair. Sentir é perigoso. Chorar é errado. Mostrar fragilidade é fracasso. Expressar a minha dor só traz problemas. É melhor engolir do que enfrentar. Ninguém vai entender o que eu sinto. Eu preciso controlar tudo para não perder o controle. Eu tenho que dar conta de tudo sozinho ou sozinha. Se eu não ficar, ninguém vai fazer. Descansar é perda de tempo. Eu preciso merecer tudo sem esforço. Se eu relaxar, tudo desmorona. Eu não posso falhar. Eu não posso decepcionar ninguém. O mundo não é seguro. Preciso estar sempre em alerta. Algo ruim pode acontecer a qualquer momento. É perigoso confiar nas pessoas. Existe sempre uma ameaça. Eu tenho que me proteger de tudo. Eu não posso abaixar a guarda. A vida é difícil. Para ter algo, preciso sofrer. Eu não mereço coisas boas. Tudo para mim é mais difícil. Não posso querer muito. Eu não posso ganhar mais do que minha família. Prosperidade não é para mim, é para os outros. Meu corpo tem que aguentar tudo. Eu não tenho tempo para sentir. Sentir é fraqueza. O corpo é um problema que eu preciso controlar. Meu corpo é o depósito das minhas dores. Na nossa família, a gente só sobrevive. Aqui ninguém tem vida fácil. Mulher tem que ser forte. Homem não pode chorar. Homem não pode sentir. A gente não reclama, a gente aguenta. Melhor sofrer calado do que causar conflito. Na nossa família, quem fala a verdade é bonito. Eu não posso brilhar, eu não posso incomodar o mundo com a minha luz. Eu preciso ser pequeno, pequena para ser aceito, aceita. Eu não tenho permissão para existir plenamente. Eu não posso ocupar meu espaço. Quanto mais eu cresço, mais sou punido. Eu não sou suficiente, eu não sou digno. Eu não estou seguro, segura. Eu não posso confiar na vida. Eu estou sozinho, sozinha. Se você se identificou com alguma dessas crenças, eu quero nesse instante que você inspire profundamente.
Exale suavemente. Imagine uma energia de cor branco iridescente perolada descendo lá do alto dos céus, pelo topo de sua cabeça e banhando todo o teu corpo. Sinta-se envolvido, envolvida dentro desta bola de luz. E neste instante, solicita ao Criador que essas crenças sejam retiradas, canceladas, e que o Criador ensine cada um de nós qual é a sensação do que é se permitir ensinar a você mesmo, você mesma, qual é a sensação de se sentir segura, seguro no próprio corpo. Ensinar a você mesmo, você mesma, que é possível relaxar sem que algo ruim aconteça. Saber a diferença entre viver em alerta e viver na presença, no aqui e agora. Sentir que a vida é segura o suficiente para respirar com profundidade, para relaxar. Saber que é possível abaixar a guarda sem perder o controle, que é possível mostrar as nossas vulnerabilidades, abrir o nosso coração, expressar as nossas emoções, os nossos sentimentos, e ainda assim se sentir seguro, seguro. Permite também que o Criador lhe ensine qual é a sensação do que é se sentir digno, digna, merecedor, merecedora de existir exatamente como você é. Saber a verdade do que o seu valor não depende do esforço que você faz. Sentir que não precisa ser perfeito, ser perfeita para ser amado, amado. Saber que você é suficiente, mesmo quando descansa. Entender o que é ser visto, ser vista, ser reconhecido, ser reconhecida de forma amorosa. Inspire profundamente. Exale suavemente. Deixe a energia adentrar em cada célula, cada molécula, cada átomo dos seus corpos e subcorpos. Permite também que o Criador lhe ensine que é seguro sentir. Lhe ensine que expressar as emoções não destrói os relacionamentos. Que sentir que sua voz tem espaço e que você é importante. Permite também que o Criador lhe ensine que aprender, que é possível, é permitido aprender a se comunicar sem a necessidade, com leveza, com clareza. Sentir que pode pedir ajuda sem medo de se sentir rejeitado, rejeitada. Permite também que o Criador ensine cada um de nós qual é a sensação do que é não precisar carregar tudo sozinho, sozinha, que é partilhar, compartilhar, solicitar ajuda, se permitir receber. Sentir que é possível soltar o peso que não é seu. Saber como é viver sem obrigação de ser forte o tempo todo. Viver seu dia a dia sem o fardo de cuidar das dores alheias. Sentir que pode existir sem se sacrificar. Inspire profundamente. Exale suavemente. Liberando essa energia parada aí na garganta, nos ombros. Permite também que o Criador lhe ensine qual é a sensação do que é paz interna, mesmo quando a vida está em movimento. Saber como é viver sem tensão constante no peito. Se permitir sentir silêncio mental que não seja perigoso. Descansar, relaxar, aquietar a mente. Conhecer a sensação de repousar na própria alma. Se permitir lembrar como é ser guiado pela suavidade e não pelo medo. Permite também que o Criador lhe ensine qual é a sensação do que ensinar a você, como é permitir que coisas boas cheguem à sua vida sem culpa. Saber que você pode prosperar sem trair sua família. Entender que você pode crescer sem a necessidade de se sentir punido, punida. Permitir que é possível receber sem precisar sofrer antes. Saber que pode existir no fluxo e não apenas na resistência. Permite também que o Criador lhe ensine a sensação do que é ocupar o próprio espaço com verdade. Saber como estar presente na própria vida. Permitir entender que sua alma não precisa mais esconder.
permitir lembrar da sua força divina original. Permitir se integrar essa sensação de ser dono, dona da sua própria vida. Inspire profundamente, exale suavemente. E agora eu quero apenas que você observe seu corpo. Se existe alguma rigidez, algum desconforto, ou está tranquilo. Agora devagarinho, eu quero que vocês vão se movimentando, abrindo e fechando os dedos das mãos, os dedos dos pés, e venha retornando. E aí, como foi? Tá tranquilo? Algum desconforto, algum mal-estar? Para mim, tudo tranquilo, mano. Tranquilinho? Alguém se identificou com alguma dessas crenças aí? Eu. Quase tudo isso aí é meu. Ui, Era meu. socorro! Era isso mesmo. Era meu. Deixa eu liberar. Tá vendo, gente? Que coisa de louco, né? E aí, às vezes, a gente tem aquela ansiedade louca e a gente não sabe por quê. Porque é muita dor que a gente vai carregando e não é nossa. E o nosso caminhar, ele fica pesado quando isso acontece. Mas o mais importante é saber Sem áudio, velho. que é Cortou o possível áudio aí. soltar, finalizar esse processo de rigidez na mandíbula. É a hora que eu... Veja aí. Melhorou? O pessoal tá Também conseguindo não me ouvir? consegui ouvir, cortou. Ah, tá. Agora voltou. Ah, então beleza. Essa parte aqui, ó, a Fernanda disse o seguinte: senti rigidez na mandíbula. Chegou um determinado momento que a hora que eu tava baixando os downloads, eu senti aqui, ó, pegando essa região. Eu falei, alguém tá sentindo desconforto aqui, tá pesado. Eu. Pois Eu senti rigidez em tudo. é, né? Uhum. Tem que ir liberando, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai liberando. É o modo de sobrevivência que está ligado aí em nós, pessoal. Aí depois aqui a Emanuela disse, tranquilo no começo, umas 3, depois vieram as outras. Ah, belezinha. Vamos ver aqui. Então, joia. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Podemos dar continuidade. Tranquilinha aí, então? Então, joia. Próxima parte. Quando a energia feminina lidera e a masculina desaba, que foi justamente o tema aí da live que eu fiz aí para vocês. A gente percebe isso nos dias de hoje mais comum do que se possa imaginar, pessoal. A gente trabalha muito essas questões com relação ao quê? Quando eu falo mulher alfa, não significa que somente mulheres são alfa. Em muitos momentos, homens também acabam vivenciando essa energia. E quando esse feminino ele está muito forte, na verdade o masculino está forte dentro da mulher, ela acaba se tornando uma mulher alfa. E o masculino enfraquecido é uma ferida ancestral que destrói relacionamentos. Existe um fenômeno silencioso acontecendo em milhares de lares hoje em dia, onde mulheres são fortes demais e homens fracos demais. E a conexão se desmorona, sem ninguém entender o porquê. A mulher que sempre foi ensinada a sobreviver e agora lidera tudo. E o homem que nunca aprendeu a sustentar a própria energia acaba desabando. Por quê? É aquilo que eu acho que comentei na live, se eu não me engano. Os homens foram ensinados, engole o choro, tem que ser forte, não pode expressar sentimento. E isso foi enfraquecendo os homens, porque os homens foi reprimindo todas essas emoções dentro deles. E a mulher, em muitos momentos, porque passamos por desafios muito grandes, períodos de guerra, desde os primórdios, onde o homem saía para caça e às vezes a mulher ficava meses sozinha, tendo que cuidar de filhos, cuidar da casa, cuidar de tudo, ela acabou criando uma força muito grande. E essa força, propriamente dito, que ela criou,
acaba desequilibrando muito esse masculino dentro dela. E o resultado é um desequilíbrio emocional, energético tão profundo que destrói. Destrói o desejo, o respeito, a parceria, a conexão espiritual e a identidade de cada um. Mas isso não é culpa de ninguém. É ancestral, pessoal. É herdado, é repetido. E a gente só vai repetindo ciclos. E é necessário identificar em que momento que aconteceu isso na nossa vida. Em que momento que nós acabamos nos transformando em mulher alfa. Porque uma mulher alfa, ela não nasce, propriamente dito alfa. Ela se torna. E essas mulheres são dessa forma, ou em muitos momentos nós agimos dessa forma, pessoal, porque quando eu falo essas mulheres, mas nós também, em muitos momentos no relacionamento, no casamento, na parceria, numa sociedade, às vezes a gente acaba ativando muito esse masculino dentro de nós e automaticamente a gente acaba sufocando o masculino, o parceiro, o companheiro ou o sócio que está ao nosso lado. E essas mulheres alfa, como eu disse, elas nascem de quê? Mães sobrecarregadas, pais ausentes ou instáveis, avós que aguentaram tudo, mulheres que nunca tiveram apoio, linhagens que precisavam ser fortes para sobreviver. Essa parte aqui de pai ausente, isso é mais comum do que se possa imaginar, pessoal. Os homens, às vezes, os filhos ou as filhas são criados mais pela mãe do que pelo pai, onde às vezes o pai viaja muito e o pai às vezes não fica em casa. Mas também aquele pai que... Sabe aquele pai assim que a mãe cuida de tudo? A mãe vai lá na escola, assinar o boletim da criança, vai na reunião, faz compra sapato, compra roupa, compra comida, compra tudo. O pai, ele só contribui financeiramente falando, mas na hora de educar é a mãe, tudo é a mãe. Querendo ou não, o que vai fazer isso? Vai simplesmente acabar gerando uma mulher alfa. E se é o menino, vai enfraquecendo esse masculino do menino. E automaticamente, por ressonância, o menino que vivencia essa realidade dentro de casa, ele vai atrair o quê? Uma mulher forte igual a mãe, uma mulher alfa. E a mulher, quando ela cresce, o que ela vai atrair? Um homem fraco igual o pai. É repetição de padrão, pessoal. E isso é mais comum do que se pode imaginar. Por acaso alguém aqui conhece alguma situação assim ou vive algo parecido? Sim, né? Sim, né? Pois é. É a nossa sociedade, pessoal. E é necessário olhar para isso daí e acolher. Porque, querendo ou não, isso também é estar ligado aí no modo sobrevivência. E aí, por isso, essas mulheres aprenderam cedo. Se eu não fizer, ninguém faz. Se eu relaxar, tudo desmorona. Eu só posso contar comigo mesmo. Essa mulher, com o tempo, assume papéis que não são delas. Provedora financeira, líder emocional, organizadora da casa, resolvedora de crises, terapeuta do parceiro ou responsável por tudo. E ela vira o eixo da família inteira, mas paga um preço altíssimo. Perde a leveza, perde a vulnerabilidade, perde o sagrado feminino, perde a capacidade de receber. Ela passa a viver em alerta constante, com medo de soltar, porque sabe que se ela soltar, ninguém segura. E como que o homem fica num relacionamento desse, pessoal? Enfraquecido, apagado. E esse homem desaba. Enquanto a mulher endurece, esse homem, ele adoece. Muitos homens cresceram sem modelo de masculinidade saudável, com pai omissos ou agressivos, sem aprender a liderar energeticamente, sem senso de responsabilidade emocional.
desconectados da missão, da honra e da iniciativa. E quando encontram uma mulher forte, fazem algo inconsciente e entregam a força a ela. Se encolhem, se acomodam, se anulam. E não há parceria, casamento, relacionamento que resista a isso. Porque esse masculino enfraquecido começa a agir de que forma? Procrastina, perde interesse, evita conflitos, não assume decisões, não sustenta a parceira, fica dependente emocionalmente, perde a libido, perde o propósito. Não porque quer, mas porque não sabe como ser homem ao lado de uma mulher forte, com essa energia totalmente desequilibrada, que ocupa todo o espaço energético. Aí, em muitos momentos, seja a mulher estando casada, ou apenas namorando, ou o homem propriamente dito, quando esse homem às vezes senta no sofá, e ele está ali às vezes olhando um celular, olhando um vídeo e tal, e a mulher está lá na cozinha, lavando, limpando, passando, cozinhando, seja lá o que for, a mulher, o que ela vai sentir? Aquela sensação de escrava Isaura. Que não me ajuda em nada, que eu estou sozinha, que eu me sinto sobrecarregada, que esse meu parceiro não me ajuda a lavar uma louça, não me ajuda a limpar uma casa. E, em muitos momentos, ela surta. Tem ataques de ira. E aí começa um brigueiro dentro de casa. E como que o homem sente diante de um relacionamento desse? Vergonha, culpa, não sabe como tomar o espaço dele. E isso é mais comum do que se pode imaginar. Ele não consegue ter o espaço dele. E o que vai acarretar? O colapso das polaridades dentro de nós. Quando um relacionamento para de respirar, quando a mulher lidera, o homem desaba, acontece uma tragédia espiritual na relação. E não somente física. Quando as brigas se instalam, propriamente dito, é porque, energeticamente falando, já está um caos há muito tempo, pessoal. E esse vínculo masculino versus feminino morre. Sem polaridade, pessoal, não existe atração, não existe libido, não existe desejo, não existe magia, não existe criação energética, não existe campo espiritual de parceria. A mulher sente que tem 3 filhos dentro de casa. Os filhos propriamente dito, filho e marido, que deveria ser o parceiro. E o homem sente que virou um peso e não um pilar. E então, a esposa, ou a parceira, ou a companheira, ou até mesmo a namorada, porque eu nos atendimentos eu percebo muito isso, que até os namorados e as namoradas vêm reclamando desse tipo de situação. Já pensou? Nem casou e já sente essa ferida gritante desse desequilíbrio das polaridades dentro deles e delas, né? Então, o que acontece? A mulher endurece, se diminui, cobra, some, cansa, desiste e a vida é sufocada. E onde que vai impactar propriamente dito? Na sexualidade e na alma. E esse padrão corrói o corpo emocional e sexual dos dois. A mulher passa a sentir falta de libido, irritação constante, dor de cabeça, cansaço, repulsa energética, sensação de solidão dentro da relação, mesmo estando acompanhada. E aí vem homens dependentes, homens que ela precisa carregar. E o homem atrai o quê? Mulher controladora, mulher que manda, mulher que diminui ele propriamente dito energeticamente, e os dois têm medo um do outro. Os dois têm medo de se entregar, os dois têm medo de perder a autonomia, a liberdade e a paz, e acabam ficando sozinhos. Sem contar que tem muitas pessoas hoje em dia que, para não correr esse risco no relacionamento, em muitos momentos preferem ficar sozinho, não ter uma parceira, não ter um parceiro. Porque a ferida está tão grande que não quer nem correr o risco de tentar, pessoal. Por quê? E tudo isso não é nosso. A gente está carregando uma dor, um fardo que não é nosso. A gente está com essas polaridades totalmente desequilibradas dentro de nós. Esse sagrado masculino, esse sagrado feminino, eles estão em guerra dentro de nós.
boa parte das vezes, carregamos um fardo que realmente é do nosso código genético ancestral. Dentro de cada um de nós existe um campo interno de conflito. Um feminino querendo descansar e um masculino querendo direção. Mas nenhum dos dois flui naturalmente. Quando a mulher assume tudo, ela perde a feminilidade sagrada. Quando o homem não assume nada, ele perde a masculinidade sagrada. E nenhum relacionamento, pessoal, sobrevive dessa forma. E aqui eu dei um exemplo só da mulher, mas também muitos homens têm sofrido com esse tipo de situação. Porque quando num relacionamento, num namoro, numa parceria, seja lá o que for, acaba acontecendo isso de uma mulher alfa e um homem fraco, mas também pode acontecer de um homem forte e uma mulher sem base. Tem um ditado muito comum que eu ouvia muito isso dos meus pais. Quando, vamos supor, o homem é o provedor da casa. O homem ganha o dinheiro com a colher e a mulher gasta com a pá. Tudo que ele coloca dentro de casa, ela não consegue administrar, ela não consegue gerir, ela gasta mais do que ganha. E o homem, em muitos momentos, se sente sobrecarregado diante dessa realidade. Por acaso alguém conhece também esse tipo de situação aqui, dentro do ambiente familiar, ou vive algo nesse sentido? Tá todo mundo quietinho, pelo visto o negócio é feio. O negócio tá denso. Pois é, gente. E nada disso é nosso. É dessa carga genética ancestral. Por isso que é importante, cortar, liberar isso, para que a gente possa realmente viver um relacionamento de qualidade. Ter um parceiro, uma parceira, atrair um parceiro, uma parceira, ou se já estamos com alguém, melhorar essa relação, porque isso é possível. Não é porque, eu estou com um parceiro, uma parceira que está desse jeito, vou largar e vou arrumar outro. Vai arrumar outro do mesmo jeito, ou até pior. Não adianta correr, o mais importante é resolver. Agora eu vou citar algumas crenças aqui para a gente liberar, mas agora de olhinho aberto aí, e depois na hora de baixar os downloads, aí eu vou solicitar para vocês fecharem os olhos. Mas vamos ver aqui quem se identifica com tudo isso daqui. Eu preciso ser forte o tempo todo. Se eu não fizer, ninguém faz. Eu não posso confiar em ninguém. Eu não posso descansar. É perigoso soltar o controle. Eu não tenho apoio. Eu que tenho que sustentar tudo. Mostrar vulnerabilidade é fraqueza. Receber é perigoso. Depender de alguém é ser dominado ou dominada. O homem forte pode me machucar. Eu preciso proteger a minha liberdade. Se eu relaxar, a relação desmorona. É errado ser cuidado ou cuidada. Eu não mereço um relacionamento equilibrado. Eu atraio homens fracos. Eu não posso ser feminina se não me ferem. Eu tenho que liderar para sobreviver. O amor exige que eu carregue responsabilidades. Eu não sei liderar. Eu não sei sustentar uma mulher. Eu não sou o suficiente. Eu não tenho força. Se eu me posicionar, serei rejeitado ou rejeitada. Mulheres me intimidam. Eu não tenho valor como homem. Eu preciso agradar para ser amado ou amada. Eu não posso errar. Eu não sei expressar minhas emoções. Amor significa obedecer. Eu não mereço uma mulher forte. Eu não posso decepcionar. Eu não posso ocupar espaço. As mulheres precisam liderar porque os homens não sabem. Homens são fracos. As mulheres são responsáveis por tudo. Relacionamentos são um fardo. Para ser aceita ou aceita, a mulher precisa ser forte. Homens não são confiáveis. Homens não permanecem. Mulheres sofrem se entregarem o poder. É perigoso depender de alguém. Por acaso alguém se identificou com algo
Sim, se eu não fizer, ninguém faz. Senhor, você tá vendo como a gente tá muito no piloto automático? Não bateu, levou. Pois é, gente. E é necessário liberar isso. E os meninos aí? O que os meninos me dizem sobre isso? Os meninos estão tão quietinhos. A maioria é mulher, né? A gente tem que respeitar, né? Não, mas eu quero a opinião de vocês. Vocês são a força masculina desse grupo. E a gente quer saber se isso faz sentido, se isso é real, se procede. Não, com certeza, com certeza. Se a hora que foi falando, parece que tira uma venda dos meus olhos, assim, para esses pontos, né? Porque a gente vai Sim, vivendo assim, não, não, que uma mulher forte, não, não. E quando vai falando, aí você vai, bom, acho que tá aberto para isso, você vai ver, nossa, faz sentido. Faz sim, sentido, eu nunca olhei para isso com amor. sim. E como judia dos relacionamentos, gente, vira um Demais, caos. Você fala demais. assim, ah, eu vou largar desse marido, ou então eu vou largar dessa mulher, eu não aguento mais essa vida. Mas não adianta tacar fogo no parquinho, porque a chance de você arrumar alguém com o mesmo nível ou pior é muito grande. É, Então é necessário, pessoal, liberar esse fardo aí. Tá? Então vamos lá, para liberar tudo isso daí, feche os olhos, traga a sua atenção aí para o coração, inspira, retém o ar, 1, 2, 3, 4. Expire, retém sem ar, 1, 2, 3, 4. Inspira, 1, 2, 3, 4. Expire e continue inspirando e expirando profundamente. Neste instante, eu solicito ao Criador que seja liberado todas essas crenças removidas, enviadas para a luz do Criador, as que vocês se identificaram aí, as que vocês não se identificaram a nível consciente, mas que a nível inconsciente às vezes está aí arraigado, que remete ao nosso código genético ancestral, nosso campo energético familiar, que seja removido. E que o Criador ensine a cada um de nós qual é a sensação de se sentir apoiado ou apoiada sem perder a autonomia. Qual é a sensação de receber com segurança e leveza? Qual é a sensação de viver sem carregar tudo sozinho ou sozinha? Qual é a sensação de soltar o controle sem que nada desmorone na nossa vida, no nosso dia a dia? Qual é a sensação de confiar na energia masculina de forma segura? Qual é a sensação de ter apoio emocional sem sentir fraco ou fraca? Qual é a sensação de descansar sem a necessidade de se sentir culpado ou culpada? Qual é a sensação de ser cuidado ou cuidada sem perder o nosso poder? Qual é a sensação de viver a feminilidade sagrada ou a masculinidade sagrada com segurança? Qual é a sensação de atrair um homem forte sem perder a sua liberdade? Qual é a sensação de atrair uma mulher feminina e se sentir seguro, se sentir segura? Qual é a sensação de ter força verdadeira sem precisar se endurecer? Qual é a sensação de liderar sem ser agressivo, sem ser agressiva? Qual é a sensação de sustentar emocionalmente uma relação? Qual é a sensação de ocupar espaço com confiança e honra? Qual é a sensação de agir sem medo de errar? Qual é a sensação de acessar o masculino saudável dentro de você? O feminino saudável dentro de você? Qual é a sensação de se posicionar com amor e firmeza? Qual é a sensação de ser homem íntegro e confiável? Qual é a sensação de sentir-se capaz dentro de um relacionamento? Qual é a sensação de ter propósito, direção e presença? Qual é a sensação do que é viver com o feminino e o masculino em harmonia dentro de cada um de nós? Qual é a sensação de se sentir inteiro ou inteira? Qual é a sensação de criar relações equilibradas e saudáveis? Qual é a sensação de reconhecer parceiros, parceiras compatíveis,
energeticamente? Qual é a sensação de curar padrões ancestrais desequilibrados? Qual é a sensação de curar? Qual é a sensação de reconstruir a parceria verdadeira? Qual é a sensação de amar e ser amado sem carregar ninguém? Qual é a sensação de co-criar um relacionamento consciente, de forma consciente? Qual é a sensação de viver o amor que sustenta, eleva e nutre? Qual é a sensação de acessar a sua energia sexual com segurança e equilíbrio? Qual é a sensação de sentir desejo sem medo? Qual é a sensação de liberar bloqueios sexuais herdados? Qual é a sensação de viver intimamente com respeito e confiança? Qual é a sensação de viver o prazer sem carregar responsabilidades emocionais? Inspira profundamente. Exale suavemente. E apenas observe como seu corpo responde. Novamente, inspire profundamente. Exale suavemente. Sente o teu corpo. Como ele está respondendo. Mais uma vez, inspire profundamente. Exale suavemente. E agora, devagarinho, vamos abrindo os nossos olhos, abrindo os dedos das mãos, os dedos dos pés, e venha retornando. E me conte como que vocês estão se sentindo. Tá tranquilo? Tá de boa? Alguma dor, algum desconforto? Tô sentindo bem enrijecido, assim, ainda. Também Isso. maxilar, né? É, Sabia que essa região do maxilar aí remete às questões com o pai, com o masculino? é. Provável. Problema de bruxismo, apertamento de dentes, dor aqui, tem muita relação com esse masculino aí desequilibrado do código genético ancestral. E sono vamos- também, tá dando. Sono, né? É isso mesmo. É o autossabotador. Tipo, não quero, não quero, não quero a mudança. Mais alguém aí quer comentar? Mara também, sono. Oi. Para mim deu um pouco de sono também, né? Sim. Mas eu consegui ouvir tudo, assim, um pouco de dor também no pescoço, igual você falou aí. Mas é. bem leve. Aham. Essas questões do masculino aí, viu? E vamos liberar. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu quase desliguei, quase saí daqui, sabe? Por que tudo isso? Por Tá tão, nada, tá tão porque eu tenso sou, assim? porque eu sou totalmente equilibrada, então eu não quero mais assistir, estou de boa. Para que eu vou ficar aqui escutando conversa? Socorro, isso dói na alma. Mas vamos olhar com amor. Ah, haja amor, né? Haja amor para olhar esse masculino dentro de nós despirocado. Ai, ai. A Mônica aqui, muita leveza. Parece que saiu o mundo das minhas costas. Isso é bom. Vamos ver aqui. Regina. A Regina, ela estava falando mais anterior. Se eu não fizer, ninguém faz. Sono. Vamos ver aqui quem mais. A Regina agora, ela disse que está tranquila. É isso aí, então. Mais alguém quer comentar? Ou tá tranquilinha aí? Belezita? Então, prosseguimos. Agora que a gente viu todo esse caos interno, como diz a Cleusa, que vontade de sair correndo, é necessário colocar ordem nesse caos, né? A ordem que liberta e não que aprisiona. Transformar organização e autocuidado em soberania, sem perfeccionismo e sem compulsão. Existe uma diferença profunda entre colocar a vida em ordem e tentar sobreviver através do controle. Muitas pessoas acreditam que estão cuidando do lar, mantendo a casa arrumada,
cumprindo seu papel, quando na verdade estão presas em um ciclo silencioso de ansiedade, cobrança e autossabotagem emocional. Esse ciclo aparece de forma muito clara dentro dos relacionamentos, principalmente à noite, quando o casal finalmente está junto, mas não está conectado. Quando a casa vira um campo de guerra. Essa parte aqui do à noite, quando o casal está junto, mas não conectado, significa o quê? Eu acho que provavelmente a maioria, se não viveu, vive isso, ou vai viver. A mulher tá lá lavando louça, o homem tá lá, né, no sofazinho, descansandinho lá, cuidando da vidinha dele e tal, de repente. Ela pede alguma coisa para ele, tipo, vai estender a roupa no varal. E ele tá lá concentrado, às vezes no celular, sei lá no que, ou na televisão, e não faz. Aí ela vai se inflando, 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 e vai lá e faz. Porque a bendita crença vai que se eu não fizer, ninguém faz. Chega à noite, tem bebido? Não tem. O que tem? Distanciamento entre os dois. Isso é mais comum do que se possa imaginar. E isso está muito recorrente, pessoal. Por quê? Dificuldade de utilizar a razão e a lógica para conduzir as emoções. Isso serve para homem e para mulher, tá? Emoções muito reprimidas. E aí, a casa, o que acontece? Vira um campo de guerra. Dentro de muitos lares acontece um cenário quase sempre igual. A mulher exausta, mas movida por um padrão ancestral de sobrevivência, inicia uma maratona de limpeza. Pano para cá, vassoura para lá, cozinha, banheiro, cama, roupa. Não para o tempo todo. Parece que colocou rodinha nos pés. Não respira. Só limpa, 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 sem parar, sem cessar. Por quê? Porque essa mulher, ela não se permite existir. Enquanto isso, o homem, drenado por esse desequilíbrio de polaridade, simplesmente desaba no sofá. E não é porque ele é preguiçoso. Não porque ele não se importa, mas porque não tem energia vital disponível para sustentar mais nada. Por quê? Porque a mulher assumiu o controle de tudo. E aí o que vira? É um colapso da energia masculina, engolido pela hiperativação da energia feminina alfa. A casa fica limpa, mas o relacionamento fica sujo por dentro. Isso o que remete? O vício invisível da limpeza, mania de limpeza. Mas não é sobre limpeza, é sobre sobrevivência emocional. É a mente dizendo, se eu parar, tudo desmorona. Se eu relaxar, ninguém vai me apoiar. Ninguém vai limpar, lavar, passar, cozinhar. Se eu não fizer, ninguém faz. E eu só descanso quando tudo estiver limpo, perfeito e arrumado. Mas esse perfeito nunca chega. E o descanso, menos ainda. Isso vira compulsão, vício e fuga. Uma forma de anestesia emocional. Uma tentativa desesperada de manter algum tipo de controle quando o relacionamento, a energia e a vida estão fora do controle. Olha o caos, pessoal, que chega. E a mulher escravizada pelo mesmo medo, a mulher não está apenas limpando a casa. Ela está limpando a ansiedade, a raiva, a frustração e a solidão, que nem dela não é. A gente enxergava muito isso antigamente. Hoje já está mais tranquilo, mas as nossas vó, bisavó, tataravó, sei lá quantos ó lá atrás, quem nunca aqui vivenciou, principalmente agora, na época de Natal, eu vou limpar essas paredes, vou lavar essas cortinas, a porta tem que estar branquinha, o teto tem que estar limpinho, o chão tem que estar areado, porque eu vou receber as visitas de Natal. E a minha casa tem que estar tudo arrumada, a ceia tem que estar impecável. E coitado desse homem aguentar tudo isso dentro de casa. Botou rodinha nas pernas, nos pés, e não deixa ninguém em paz. E sem contar a TPM, né? Por acaso alguém já viveu isso? Ou conhece a mãe ou a avó que viveu isso? Olha, Vera, eu vivi muito isso e hoje eu sou assim. Já até comuniquei esse ano que eu entro de férias e quero paz na minha casa.
Chega de Já- ficar limpando as paredes de café com a língua, se duvidar. Sim, já avisei que eu quero paz na minha casa, que eu quero meu sossego. Pois é, gente, a gente precisa romper esses padrões. Misericórdia. Coitado do masculino. Aguentar essa situação. E a gente precisa liberar essa carga, porque as nossas ancestrais carregaram muito isso. E a gente tem isso no nosso código genético. Por isso que de vez em quando dá uns ataques, vem TPM, vem um monte de coisa iraiada. E os homens, aquela sensação de inutilidade, como se não servisse para nada dentro de casa. E é pesado. E precisa liberar isso. A mulher não é apenas o limpar a casa, propriamente dita. Ela está limpando, como eu falei, a ansiedade, a raiva, a frustração, e ninguém vê. E ela está lutando contra o próprio abandono. Ela limpa porque não se sente segura para relaxar. Aprende que descansar é errado, acha que se parar o parceiro vai se incomodar. Teme que a casa vire o reflexo do caos interno que ela vive, que ela carrega. Carrega o papel de mãe, de provedora, de guerreira, de curandeira, tudo ao mesmo tempo. E ela carrega o lar. Mas quem carrega essa mulher? Pois nem ela consegue se carregar. Enquanto ela corre, ele apaga. Muitos homens hoje não conseguem sustentar o mínimo de energia masculina. Iniciativa, direcionamento, apoio, presença, ação, decisão. Eles sentam no sofá, ficam no celular e se desligam. Como eu disse, não é por má vontade, mas porque a energia deles está esmagada por esse feminino. Quando a mulher assume tudo, a energia masculina perde a funcionalidade e ele acaba virando filho. E ela também, né, acaba virando filha quando isso acontece ao contrário, porque também tem muito homem que passa por esse tipo de situação. E aí, aquele abismo propriamente dito. Cada noite em que ela limpa, ele colapsa. Cada noite que ela se sente escravizada, ele se sente inútil. Cada noite que ela reclama, ele se afasta. E o abismo só aumenta. A libido despenca, a conexão some e a cumplicidade se dissolve. A casa vira um território silencioso de mágoas acumuladas. E assim, muitos casais se separam sem perceber. E não é briga específica, mas 1000 noites de desconexão. E é necessário botar ordem nesse caos, pessoal. A ordem que cura. E o propósito desse momento aqui, eu vou passar uma prática para vocês, que é uma carta aos ancestrais. Quem é casado vai ler essa carta todos os dias, vai assinar ela até o 10º dia, porque essa mesa radiônica foi ativada a energia de 10 dias de meditação, tá? Ela vai ficar trabalhando durante os 10 dias. A partir de amanhã nós vamos contar 10 dias. O que vocês vão fazer? Quem é casado vai pegar essa carta de casado, vai ler ela, assinar e fazer a meditação guiada que eu vou estar enviando, tá? E quem é solteiro vai pegar a outra carta para solteiros, vai ler ela, vai assinar. Todos os dias, leia a carta, faz a meditação, tá? Para equilibrar essas energias aí dentro de vocês, liberar esses padrões aí. Colocar a ordem aí nessa loucura interna, tá? E justamente isso, a proposta é o quê? Equilibrar essa energia, liberar esse ciclo aí de repetição dessa ancestralidade que a gente está carregando nas costas. Ensinar o equilíbrio, não é ensinar limpeza. É ensinar a respirar, é ensinar a ter rotina, mas sem essa compulsão propriamente dita. Às vezes, esse tipo de mania de limpeza, às vezes traz até síndrome do toque. O negócio é muito profundo. E é necessário sair desse caos e ensinar soberania. Aquele que nasce quando a pessoa aprende. Parar de usar a limpeza como fuga emocional, porque quando a gente começa nessa neura de limpeza, provavelmente a nossa mente ela está querendo fugir de alguma coisa. Quebrar padrões de perfeccionismo e compulsão. Permitir descansar sem culpa. Devolver ao parceiro a energia masculina dele. Ou vice-versa. Porque às vezes tem homem também que tem mania de limpeza, viu? Não é só mulher não, viu?
Restaurar a polaridade que sustenta a conexão do casal. Reorganizar o lar como reflexo de ordem interna, não da dor interna. Porque a verdadeira ordem é a ordem que acontece dentro, antes de se manifestar do lado de fora. E quando a alma encontra lugar, o relacionamento encontra também. Por que eu separei duas cartas, uma para solteiro e uma para casado? O casado tem como consertar isso. E o solteiro, para que possa atrair realmente uma pessoa já vibrando na energia da limpeza, da paz, da parceria, da prosperidade, da abundância, tá? Para cessar esse ciclo aí. Então, eu vou passar depois as cartas para vocês. E no final, no 10º dia que vocês vão ler a carta, fazer a meditação, vocês vão queimar. Essa em específica vai ser queimada, tá? A mentoria anterior eu solicitei para estar enterrando, mas logo no primeiro dia. Essa não, essa foi solicitada justamente para queimar ela no 10º dia, tá? E agora vamos aí para o próximo. Dúvidas? Tranquilo até aqui? Ô Vera, só uma dúvida. Quem tem namorado faz a solteira lá, né? A de solteiro, isso mesmo. Para liberar então essas encrencas, para futuramente não atrair uma encrenca de novo. Mas é quem que aguenta essa situação? É necessário orar com amor, mas liberar essas encrencas aí. Ô Vera, eu não entendi, a assinatura é só no primeiro dia ou vai assinar todos os dias a mesma carta? Não, só no primeiro dia. Você vai imprimir ela, vai assinar no primeiro dia, os outros dias você só vai lendo e fazendo a meditação. Mas todo dia é para ler e depois fazer a meditação. Tá. Beleza? Mais alguém aí? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, joia. E agora que nós encontramos a solução aí para colocar ordem a esse caos, a gente também precisa entender e compreender que nós temos 75% de karma, destino, mas nós temos 25% de livre-arbítrio. E o que significa isso, pessoal? Nós vamos falar assim, nossa, mas 75%? 75% de coisa dentro de nós, dentro do nosso código genético, dentro do nosso campo energético, da nossa ancestralidade, que não é nosso. É repetição de padrão. Mas nós temos 25% de livre-arbítrio para escrever uma realidade completamente diferente. Daqui por diante, tomar o nosso lugar de poder e passar a ser o dono do nosso próprio destino, a dona da nossa própria vida. Porque existem forças silenciosas movendo a nossa vida, forças antigas herdadas, carregadas de memória, de dores, de culpa, de crenças e contratos que não são nossos. E mesmo assim, carregamos. E a gente só acaba repetindo e sofrendo por esse tipo de situação. A roda que gira sem nós. E eu trouxe um exemplo bem claro aqui dessa roda que gira, assim a gente nem perceber, a gente só vai repetindo, igual papagaio. O Arcano 10, ele traz muito essa energia. O Arcano 10 é conhecido também como roda da fortuna, que mostra exatamente o que acontece quando você vive mais o destino da sua linhagem do que a sua própria vida. O material que eu mandei aí para vocês tem o Arcano 10 aí para vocês darem uma olhadinha, que é essa própria roda aí, as tecelãs do destino, que rege a nossa vida e a gente simplesmente só vai repetindo igual papagaio. E é necessário botar ordem nesse caos aí. E como que a gente coloca ordem nesse caos? Quando a gente ativa a energia da constelação de Virgem. A gente libera essa repetição de padrão, porque a energia da constelação de Virgem, Virgem é um signo que trabalha muito a organização, a limpeza, a harmonia, mas sem perfeccionismo, sem entrar nesse vício, nesse caos aí de limpeza, de organização, de cricrizice, de perfeccionismo. Não, é o aspecto luz dessa energia. Porque já que a roda gira, é necessário a gente entender como que essa roda gira. Porque se a gente acaba girando junto com a roda, acabamos ficando presos nesses ciclos aí, que é o que está acontecendo conosco.
E agora que a gente está tomando consciência disso, que nós podemos ser os senhores do nosso próprio destino e parar de repetir esses padrões, parar de repetir essas histórias, parar de atrair essas dores para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e sair desse colapso propriamente dito, sabendo que nós temos esses 25% aí de livre-arbítrio para sair desse looping, isso é um grito de liberdade, pessoal. Porque, querendo ou não, com esses 25%, nós podemos escrever uma história completamente diferente. É o momento que nós temos de cortar essas correntes do passado e mudar esse percentual. Por quê? Você para de ser carregado pela roda do destino e passa a conduzir o movimento. E esse arcano aí do signo de Virgem, ele traz essa purificação. E essa mentoria, ela ancora a energia do arcano 10 e da constelação de Virgem, como eu falei para vocês. Eu não pedi para vocês ativarem essa energia do arcano 10 na capinha do celular de vocês e nem do signo de Virgem. Por quê? Porque nós estamos quebrando um ciclo. Chega de agir igual o cachorro correndo atrás do rabo. E também, quando você trabalha a energia, o arcano do signo de Virgem, você ativa muito a força feminina. E não é para isso. Essa energia aqui do arquétipo do Eternity, que eu passei para vocês, colocarem na capinha do celular, observe bem atentamente essa imagem. Aqui nós temos o símbolo do infinito e a árvore que nasce com raízes profundas e leva a sua copa. O que acontece? Quando nós estamos ancorados, conectados com a energia da Terra e também conectados com a energia do cosmos, nós encontramos o equilíbrio, a harmonia entre esse sagrado masculino e esse sagrado feminino. E cessa a guerra interna dentro de nós. E tudo na nossa vida, no nosso dia a dia, começa a fluir com mais leveza, com mais naturalidade. Então, por isso que eu pedi para vocês justamente ativar essa energia do Eternity aí, quando vocês forem fazer a meditação aí a partir de amanhã. E mais um detalhe, tá? São 10 dias de meditação. Aí vocês vão me perguntar, mas e se eu quiser permanecer com esse símbolo até o próximo castelo? O próximo castelo, deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Quando que vai ser a energia do próximo castelo? Por quê? Se vocês quiserem ficar os 52 dias, não tem problema, pessoal, tá? É sempre o brinco. O pessoal fala assim, mas eu não consegui fazer a prática, eu não consegui fazer a meditação. E eu digo o seguinte, vocês têm 52 dias para fazer isso daí. Porque tem muita gente que começa a fazer a meditação, aí esquece um dia, dorme, sei lá, acontece 1.500 coisas, tá? Então, é necessário disciplina, dedicação, amorosidade. Falhei um dia, começa de novo. Vocês têm 52 dias para terminar isso, tá? E se quiser deixar ali na capinha do celular por 52 dias, pode ficar à vontade. O importante é vocês sentirem o coração de vocês. Consegui, resolveu, joia. Finaliza esse processo, que a gente finaliza o fechamento desse portal energético de cura dia 31 de janeiro, tá? No dia... Deixa eu ver aqui. Não, dia 30 de janeiro. Dia 31 de janeiro já entra na energia do outro castelo, que é o castelo branco, tá? Então, esses 52 dias que nós vamos entrar aqui, quando vocês finalizam esse processo desse caos aí, desse masculino e feminino desequilibrado, vai ficar muito mais fácil para vocês trazerem aquele sonho para a concretude. Então, nesses próximos 52 dias, a partir de amanhã até o dia 30 de janeiro, pessoal, qual é aquele sonho que vocês querem realizar? Coloca como propósito. Eu quero trazer tal sonho para a concretude, para a materialização. Então, esses 52 dias aí é o momento de vocês iniciarem alguma coisa. Então, já pensa aí, mentaliza o que vocês querem iniciar aí. Vocês têm 52 dias para iniciar.
Então, continuando aqui. Essa energia da constelação de Virgem, para que serve? Separa o que serve do que já morreu. Organiza o caos, purifica o campo. Limpa o corpo e a mente. E essa energia, ela te convida a olhar para o que você carrega. E finalmente dizer, isso não é meu. Isso serve, isso não serve. Sabe aquela energia assim, que de repente você fala assim, hoje eu vou fazer uma faxina no meu guarda-roupa. Isso eu quero, isso eu não quero. Isso é bom para mim, isso não é bom. Isso serve, isso não serve. É essa energia aí que vai ser ativada aí nesses 52 dias. Através desse símbolo aí do Eternity, tá? Na capinha aí do celular de vocês. Porque o celular, porque o tempo todo vocês estão olhando na capa ali, então ativa essa energia. E arquétipo é justamente para isso. Para limpar, para liberar, para trazer ordem. Para botar ordem nesse caos aí, tá? Purificar o campo. E essa energia, ela te convida o que você carrega. E finalmente dizer, isso não é meu. Cortar excessos, identificar o que te prende, romper padrões familiares, limpar a energia que intoxica o seu destino, concluir ciclos que você nunca começou. Ah, eu tinha um sonho de fazer tal coisa. Agora é hora. Vamos trazer ele para a concretude? Devolver responsabilidades ancestrais que pesam sobre você. Cortar essas correntes invisíveis. Porque quando você não limpa esses fios energéticos, você vive aprisionado. Vivendo vida de seus ancestrais, repetindo dores que não entende, não sabe por que está sentindo aquela tristeza, aquela culpa, aquela raiva. Carregando culpa que não são suas. Atraindo desafios que pertencem a outras gerações. Se sentindo exausto, exausta, frustrado, travado, travado. Sem forças para construir o que realmente vocês querem. O universo, ele sempre olha para nós, pessoal, e diz, o que você quer que eu te dou? Aí você vai falar, o que eu quero? Vocês têm 52 dias para responder essa pergunta. O que vocês querem que o universo dê para vocês? Seja objetivo, com a maior clareza de detalhes possíveis. Tá? Nesses 52 dias, se vocês quiserem escrever uma carta, eu quero assim, assim, assado, eu quero tal coisa, com a maior riqueza de detalhes possíveis, tá? Não importa. Um trabalho novo, uma casa, um carro, ou um relacionamento, ou saúde, ou a evolução interior, ou se libertar de determinados vícios, de determinadas situações que você percebe que é complicado, é dolorido, vícios, compulsões, aquela sensação assim, que tudo que eu começo eu não termino. Escreve no papel isso daí, ó, aproveita. Já vai tacar fogo no 10º dia na cartinha lá, seja casado ou solteiro. Tem mais uma aqui que eu vou solicitar para vocês também lerem. Quem percebe que está com esse caos interno aí, com essas manias de limpeza aí, com esse desequilíbrio aí dentro de vocês, também vai ler essa cartinha aí, vai assinar ela todos os dias, vai ler, e no 10º dia também taca fogo nela, tá? Não esquece disso. Então, são 3 cartinhas que eu vou estar enviando para vocês, tá? Uma para quem é solteiro, a outra para quem é casado, e a outra é essas manias de limpeza enlouquecida dentro de nós aí, viu? Para botar ordem nesse caos aí, tá? Então, continuando aqui. Quando você não limpa esses fios energéticos, você vive aprisionado. Como eu falei aqui, totalmente frustrado, travado, perdido, sem forças para construir o que realmente é de vocês. É como se estivesse acorrentado em um campo familiar doente, machucado, ainda preso em traumas, misérias emocionais, tentando viver a sua vida enquanto arrasta tudo isso. E é necessário liberar isso, porque como que vamos ser soberanos, senhores do nosso próprio destino, se estamos carregando essa mala cheia de coisa que não é nossa? E o propósito dessa mentoria é justamente isso. Romper esses cordões, cortar essas correntes e purificar o campo. Liberar destinos herdados. Para que o seu livre-arbítrio volte a respirar. Quando você solta o que não é seu, a roda da fortuna gira a seu favor.
E a energia de Virgem, ela limpa o que está podre, porque é igual água apodrecida dentro de nós. Sua energia volta ao seu corpo. Literalmente colocar ordem no caos. Seu propósito deixa de ser bloqueado. Sua vida começa finalmente a te obedecer. Por isso que a gente, de repente, a gente faz uns processos, umas solicitações para o Criador e nada flui. Ai, quero, sei lá, liberar desse vício. Quero tal coisa, não importa. Aí você solicita, dá o comando, nada acontece. Mas como que alguma coisa vai acontecer? O canal está todo sujo, está todo bloqueado, a mala está carregada de coisa que não é sua. Então é necessário liberar isso daí. Sua vida começa finalmente a te obedecer. Você deixa de repetir, você passa a criar, você deixa de sobreviver, você passa a viver. Sair daquele modo de sobrevivência lá do começo que a gente comentou. Você deixa de ser escravo ou escrava. E você se torna soberano do seu próprio destino. Agora, uma prática para liberar mais um pouco de coisinhas aí dentro, botar ordem nesse caos. Vamos lá? Alguma dúvida? Algum comentário ou tá tranquilo? Sim, Tá tranquilo? eu me perdi nos dias. Calma lá. Tá. Os 52 dias começa a partir de hoje ou a partir de amanhã? A partir de amanhã. De amanhã, termina 31 de janeiro, né? Termina em 30 de janeiro. 30 de janeiro. 30 Tá. de janeiro. 30 de janeiro provavelmente vem outro tema aí para a próxima mentoria que eu ainda não sei. Deixa o Criador trazer. Para limpar mais um pouco. Vou colocar aqui no calendário para eu não perder, tá bom. Sim. 30 de janeiro vocês têm 30 que de dar janeiro. conta. 30 de janeiro vocês têm que dar conta de fazer esses 10 dias de meditação aí, viu? Aí essas tem, cartas. aí tem mais outra meditação dos outros 10 dias da carta, né? Que começa também amanhã. Começa amanhã. Quem É, mais conseguir 10 fazer dias. a partir de amanhã 10 dias seguidos, joia. Ai, não consegui, parou no meio, me deu sono, sei lá, apareceu 1.500 coisas. O cachorro latiu, o interfone tocou, o marido gritou, a mulher gritou, sei lá, 1.500 coisas. Pode acontecer. Não desiste. É 10 dias, pessoal. Falhou um dia, vai ter que começar tudo de novo. Vixe. Então termina dia 20. Começa dia 10, termina dia 20. Por isso que eu falei para vocês, vocês têm Aí. 52 dias, impossível que vocês vão falhar 5 vezes. Tipo, começa, não deu certo, começa de novo, não deu certo, começa de novo. Não, é 10 dias seguidos, respira que dá certo. É o autossabotador. Que não deixa Essa questão de escrever, né, os desejos com detalhe e tudo, eu vi esses dias, essa semana até salvei, que dia 20 agora desse mês é o dia de escrever tudo o que deseja, que é lua nova, né? Isso mesmo. Dia 19, gente, está aberto um portal de cura e de despertar de consciência gigantesco, que é a Lua Nova em Sagitário. Então, pessoal, essa energia ela vem trazendo um despertar de consciência gigantesco aí, tá? Para esse 2026. Então, aproveite essa energia aí da mentoria e essa energia da Lua Nova aí, dia 19, para fazer isso daí, colocar no papel. Gente, não esquece, com a maior riqueza de detalhes possíveis. Não esqueça nada, nem um detalhe. Beleza? Nem que for para ler, reler 10 vezes, mas não esqueça nenhum detalhe daquilo que vocês querem. Eu até abri aqui, tá? Mesmo para colocar tudo que quer liberar, né? Tudo que quer e depois queimar a carta. Pra aproveitar. Isso mesmo, façam. Porque vocês Carta são com os desejos você queima também? também Acho que tá aqui para escreva tudo que quer deixar para trás, dor e pesos e padrões. Aí rasgue ou queime Tá. o papel. Faça com detalhe. intenção. Mas Detalhe. os Calma. meus planos, aquilo que Calma. eu quero que Peraí. fixe. Sim, calma, Cleusa. Respira. A carta dos ancestrais e essa da faxina da limpeza vocês vão queimar. Agora, essa que vocês vão escrever de próprio punho, com os sonhos de vocês, essa vocês não vão queimar. Sim. Vocês vão guardar ela bonitinho até aquilo se concretizar, até aquilo realizar. Entendeu? Guarda ela ali as 7 chaves. Se vocês quiserem colocar
arrumar uma pedrinha de quartzo rosa e deixar em cima, guarda essa carta lá no armário. Guardadinha lá para ninguém ver. Deixa lá, porque o quartzo rosa ele ativa essa energia de co-criador de si mesmo. Beleza? Clareou agora? Sim, sim. Então, joia. Mais alguma dúvida? Tranquilo, né? Então, vamos dar continuidade. Agora aqui, vamos à prática, então? Agora, eu quero que vocês fechem os olhos, traga atenção aí para o coração de vocês, relaxa bem os ombros, inspire profundamente, retém esse ar, 1, 2, 3, 4, exala suavemente, 1, 2, 3, 4, inspire profundamente, 1, 2, 3, 4. Exala suavemente. E agora eu quero que você coloque a mão direita no coração e a esquerda lá no umbigo. A direita no coração conecta você com essa energia feminina. E a esquerda lá no umbigo, no plexo solar, conecta você com a energia masculina. Esse é o centro onde fica gravado, no plexo solar, a programação hereditária familiar, a casa do ego. E continue inspirando e expirando profundamente. Neste instante, eu vou pronunciar algumas palavras e você repete. Se quiser repetir em voz alta, pode repetir. Se quiser repetir só mentalmente, o que vocês sentirem no coração de vocês. Eu reconheço os destinos que não são meus. Reconheço os destinos que não são meus. Inspire profundamente, visualizando os fios escuros saindo deste ponto aí, da região do umbigo. Fios grossos, antigos, pesados, que representam padrões familiares, dores herdadas, vergonhas do clã, contratos inconscientes, lealdade invisível, memória que não pertencem a vocês. E vai inspirando e expirando profundamente e visualizando esses cordões saindo. Imagine uma tesoura dourada agora, cortando todos esses cordões que vão saindo ali do seu umbigo. Corte todos. Inspire profundamente. Exale suavemente. Vai mentalizando. À medida que você vai cortando esses cordões, sinta como o teu corpo vai ficando mais leve. E você neste instante vai se tornando co-criador, co-criadora da sua realidade. O Senhor, a Senhora do seu destino. E não mais guiado, guiada pelo arcano 10, as tecelãs do destino. E sim, a partir de agora, você caminha com as suas próprias pernas. Você se torna soberano, soberana de si mesmo. Inspire profundamente. Exale suavemente. Sinta seu corpo mais leve, aquele peso dos seus ombros também, que já vai saindo. O peso dos maxilares também, que vai saindo. E o peso da lombar também, que vai saindo. E agora, entrelace os dedos das mãos e repouse nessa região do coração. Esse mudra melhora a sua autoestima, a sua autoconfiança. E agora, verbalmente ou mentalmente, repita. Eu solto o que não me pertence. Eu solto o que não me pertence. Eu devolvo ao passado o que é do passado. Eu devolvo ao passado o que é do passado. Inspire profundamente.
Exale suavemente. Visualize uma luz branca iridescente perolada descendo e vai se conectando com o topo da tua cabeça, adentrando por tua coluna vertebral, forte, vibrante, calmante. E essa luz queima, corta, dissolve, libera, purifica tudo aquilo que você herdou sem consciência. Inspire profundamente. Exale suavemente. E agora repita novamente, mentalmente ou verbalmente. Eu me desvinculo das correntes antigas. Desvinculo das correntes antigas. Eu escolho o meu próprio destino. Eu escolho o meu próprio destino. Eu retomo meus 25% Eu retomo meus 25% e os transformo em 100% de presença. e os transformo em 100% do presente. Inspire profundamente. Exale suavemente. E sinta essa liberação acontecendo. Sinta essa área aí do plexo solar, onde fica armazenado esse destino herdado. Bem mais leve, bem mais tranquila, bem mais solta. Então, sempre que você sentir um peso nessa região do abdômen, fígado, baço, pâncreas, ali, aquele desconforto, significa que esse chakra aí do plexo solar, esse terceiro chakra, está muito pesado. Significa que você está carregando muita coisa que não é tua. Absorvendo muita coisa que não é tua. Desequilibrando totalmente a tua energia. E é necessário soltar, cortar isso. E voltar para o seu corpo, para a sua vida. E deixar de ser conduzido ou conduzida pelos antepassados, pelas preocupações, pelas dores dos outros. Porque cada um de nós temos o nosso livre-arbítrio e temos o nosso processo de amadurecimento espiritual. E isso acontece na hora certa, no tempo certo. Se permita neste instante se conectar com você. Cortar essas correntes também com essa tesoura dourada, que prende você à preocupação com pessoas queridas, filhos, filhas, irmãos, pais, mães. Vai cortando essas correntes. Deixa o teu corpo ficar mais leve, o teu caminhar ficar mais leve. Por mais que a gente ame essas pessoas, eles têm o livre-arbítrio deles. Eles têm o processo de aprendizagem deles, o processo de amadurecimento espiritual deles. E não cabe a nós direcionar eles. Cabe a nós direcionar a nossa própria vida. Ensinar a nossa mente, em todos os níveis, qual é a sensação de aprender a direcionar a nossa própria vida. E soltar essas pessoas que a gente ama, por mais que a gente ama. Permitir que eles amadureçam, cresçam e vivenciem a história que eles vieram para vivenciar. Inspire profundamente. Exale suavemente. Observa como o seu plexo, ali a região do seu estômago, vai ficando mais leve, mais tranquila. Seus ombros também vão ficando mais soltos, mais relaxados. E agora devagarinho, vamos retornando. Soltando as mãos, abrindo e fechando os dedos das mãos, os dedos dos pés. E vamos abrindo os nossos olhos. E aí, como estão? Tranquilinho? Bem tranquilo, bem leve. Plexo solar aí tá mais solto, tá menos pesado, essa região do estômago. Sim, sim. Perfeito. É isso aí. É ali que a gente carrega as encrencas que não é nossa, viu? Por isso que reclama tanto. Empachamento, mal-estar. A Manu agora deu sono.
Liberar, hein, Manu? Tem coisinhas aí para liberar. Marilza, tá tranquila aí essa região do estômago? Tá mais ou menos, né? Aham. Não, de pouquinho em pouquinho vai faxinando, vai limpando. Mas tudo no nosso tempo. Então agora, a última parte. É necessário, quando a gente libera esse peso daqui, né? A nossa digestão fica mais leve, mais tranquila, mais fluida. A gente acaba diminuindo os inchaços, aqueles quilinhos a mais aí que não são nossos, que isso nada mais é do que empatia desequilibrada, carregar peso que não é nosso. Aí, diminui a comida. Meus ombros estão muito pesados. Oi? Meus ombros muito pesados ainda. Ombros muito pesados ainda? É. Ombro tem relação com ancestralidade aí também. Culpa, sobrecarga, autocobrança, tá? Vamos liberando aí, de pouquinho em pouquinho. Quando a gente libera, automaticamente a gente se abre para o renascimento da nossa soberania, o retorno ao nosso trono, que sempre foi nosso, a nossa energia volta para nós. Porque durante anos, talvez vidas, nós aprendemos, como eu disse lá na primeira parte, apenas a sobreviver. Aprendemos a carregar o que não era nosso, absorver dores que não pertenciam a nós, segurar estruturas emocionais que jamais deveriam estar nos nossos ombros. Olha os ombros pesados aí, ó. E acabamos nos afastando da nossa presença, do nosso propósito, da nossa essência. E muitas vezes, sem perceber, deixamos o trono da nossa própria vida vazio. E esse trono representa a nossa autonomia, o nosso sentir, a nossa verdadeira força, a nossa capacidade de tomar decisões que nos honram, a nossa soberania espiritual, emocional e energética. Mas quando nós vivemos para agradar, para evitar conflitos, para carregar o outro, para manter a casa funcionando, para salvar o parceiro, a parceira, o pai, a mãe, filho, filha, curar a família, apagando incêndio 24 horas por dia, e nem começamos a olhar para nós, simplesmente olhamos para os outros. Esse trono fica vazio e abandonado. É o famoso acender a luz do SEAT e sair socorrendo todo mundo. E o nosso trono fica abandonado. Porque acabamos deixando de ser protagonistas da nossa própria jornada para tornar coadjuvante da história dos outros. E essa parte aqui em específica é sobre retornar, sobre lembrar quem nós somos, quem nós nunca deveríamos de deixar de ser, nós mesmos. É o momento do renascimento, da soberania. O que significa assumir o trono da nossa própria vida, nos tornar senhor do nosso destino. Assumir o trono não é sobre força bruta, pessoal, controle, orgulho ou rigidez. Assumir o trono é sobre lembrar que nós somos a autoridade máxima do nosso campo interno. É quando você diz, deixa de reagir ao mundo e começa a criar sua realidade. Sabe, deixa de entrar em confronto, deixa de brigar. A gente acaba acessando as guerras internas entre as polaridades. Para de pedir permissão para existir, sentir, descansar e ser nós mesmos. A gente simplesmente descansa, a gente se permite descansar. Reconhecer a nossa energia como fonte criadora e não como moeda de troca. Recuperar a nossa presença antes que estava espalhada com os outros, com o destino dos outros. Soltar padrões ancestrais que nos colocavam em modo de escravo, de servo e de subserviente. Assumir o trono é voltar a dizer, eu cuido da minha vida primeiro. O que é meu, eu assumo. O que não é meu, eu devolvo. E aí essa região do estômago vai ficando mais leve. Porque a gente vai colocando ordem nesse caos aqui. Porque essa região aqui é uma verdadeira gaiola das loucas.
E não é nosso isso. E por que nós perdemos esse trono? Porque crescemos acreditando que amor é sacrifício, que paz é silêncio. Tem muita gente que fala assim, ai, prefiro não entrar no confronto, não. E você vai calando, 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 e vai calar até quando? Não significa que você tem que sair por aí brigando com o meio mundo. Significa que você tem que botar ordem nesse caos interno. Para organizar, propriamente dito, esse relacionamento conosco mesmo. Por quê? O relacionamento, ele primeiro, ele tem que se fortalecer nós conosco mesmo. E não carregar o outro nas costas. Por quê? Herdamos campos energéticos familiares que operavam na lógica do engole o que sente, seja forte, não reclame, aguente, é assim mesmo. E essas programações ancestrais emocionais e energéticas nos tiram do nosso trono e colocam a nossa vida no piloto automático, na repetição, na sobrevivência. E como que a gente vai retornar à nossa soberania com tudo isso dentro de nós? O renascimento ele acontece quando nós percebemos que ninguém pode assumir o nosso trono. Não é o parceiro que vai assumir o nosso trono, não é a família, não é o terapeuta, não é o passado, não é a nossa dor. É nós mesmos, com consciência, com presença e com decisão energética. Renascer é quando a mulher que carregava tudo solta, a mulher que controlava tudo respira. O homem que vivia apagando incêndio dentro do seio familiar também se solta. E esse homem também se permite respirar e assumir o poder dele, o guiar, porque a mulher ela tem que se abrir para a energia do receber. E o homem ele tem que se abrir para essa energia da guiança, do guiar, do apoiar, do conduzir para a vida. Quando a mulher se anula, ela se coloca. Quando a mulher casada se lembra da própria força, quando a mulher ferida recupera o seu próprio centro. E o homem também recupera seu próprio centro. E aí, renascemos para a nossa soberania interior, assumindo o comando da nossa vida. E agora, como que fazemos isso no nosso dia a dia, na prática? Primeiro, recuperar a presença fragmentada. Chame de volta toda a energia que você deixou em relacionamentos passados. Brigas, traumas, culpa, medo. Onde a sua energia está, sua soberania está drenada. Quantas vezes, pessoal, você às vezes termina relacionamentos ou briga com o pai, briga com a mãe e a tua cabeça fica lá, ou com o filho, ou com o patrão, seja lá o que for, fica lá, remoendo, 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 remoendo. Quando a gente está nesse remoer, ou então sentir aquela tristeza, aquela culpa, seja lá o que for, significa que a gente não cortou esses cordões. Significa que a gente está preso. Porque quando você encerra, você encerra. Você fecha as portas e você diz, daqui eu sigo para frente. Mas se você está voltando ao passado é porque não ficou resolvido. E você não está no seu trono. Fazendo escolhas que te honram. Tudo que te contraria por dentro destrói o seu trono interno. Sabe aquilo? A gente tem mania de falar isso. Às vezes, vamos pegar uma coisa simples. Bem simples. Você recebeu um presente do outro. E de repente o outro pergunta para você, ai, e aí, gostou? Aí você faz aquele sorriso amarelo, ai, eu gostei, eu adorei. Tá mentindo para você mesmo. Não significa que você precisa ser mal educado com os outros. Não, significa que você precisa resolver isso daqui aqui dentro de você. Porque se você resolve isso daqui aqui dentro de você, quando o outro te der um presente, você vai receber aquele presente com amor, você vai falar, nossa, que legal, que show. Por quê? Porque você está bem resolvido dentro de você. Mas quando você está mal resolvido dentro de você, até um presente simples que você ganha, aquilo não te motiva, aquilo não te traz alegria. Por quê? Porque você está afastado de quem você é. E você precisa aprender a te sustentar e não te esgotar para agradar os outros. Reconhecer a sua força sem endurecer. A soberania não é dureza, é firmeza suave, é energia alinhada, é autoridade com amor.
soltando responsabilidades que não são suas. Quando você carrega o que é do outro, você abandona o seu trono e o outro assume o teu trono. E ninguém aguenta isso por muito tempo. Por quê? Vem problema de saúde quando você faz isso. Mais uma dica, reconectando com o seu propósito. Soberania é viver o que você veio para viver, é viver a tua história. E não a da sua ancestralidade que te empurraram goela abaixo. Soberania interior é retorno à sua verdade mais profunda. É quando sua alma finalmente respira. É quando seu corpo sente alívio. É quando a sua energia volta para você. É quando seu destino deixa de ser repetição e se torna criação. Você se torna co-criador de si mesmo. É quando o seu trono deixa de ficar vazio e você senta nele e fala: agora eu estou realmente vivendo a presença, com consciência, com amor. E esse renascimento não é ego, é libertação. É você dizendo: a minha vida tem dono e esse dono sou eu. Finalizamos aqui então, pessoal. Agora, dúvidas, perguntas, como que vocês se sentiram? Tudo bem, Tudo tranquilo? tudo tranquilo. Belezita. Eu estou muito bem e tranquila. Tranquilinho aí, então? Os Fazer meninos... ações. Oi? Você vai mandar, né, para nós as... Vou mandar o material para vocês. Daqui a pouco eu já mando um pouco. E essa aula, para quem não assistiu e quem quiser reassistir, eu vou baixar ela e depois eu vou liberar ela lá no grupo, tá? Os meninos aí, o que os meninos acharam? Me conte, ficaram tão quietinhos? Vamos lá, só eu falo, vamos lá, cadê os meninos? O Matheus está dizendo aqui, ó, Matheus. sono, muito sono. Ai, esse autossabotador, Matheus, misericórdia. É. Vera, explica Oi. como é que apaga a vela que não pode assoprar, que eu já esqueci. Verdade, a vela. Detalhe. Acabei de assoprar. Acabei de queimar minha mão, mas Eita. não assoprar. Ai, Porque assim, gente, o fogo, ele não é dessa dimensão. O fogo, ele é de outra dimensão, então ele merece respeito, porque nós trazemos o fogo para essa dimensão. E nós conduzimos esse fogo para outra dimensão. O fogo, ele remete o quê? A energia da criação. O Ki, o Ti, o Prana, a energia vital. E quem tem o poder de manipular essa energia do fogo é justamente o quê? A mulher, o feminino. Então, é sempre a mulher que acende o fogo e a mulher que apaga o fogo. Num relacionamento sexual, quem que acende o fogo? O homem ou a mulher? Mulher. E quem que apaga o fogo? O homem ou a mulher? Homem. Não, mulher também, né? Geralmente é a mulher, gente. Ela que controla, ela que rege a orquestra. Ela que tem esse poder da criação. O homem, ele conduz. Porque a mulher pode fingir, o homem não, né? Justamente, eis a questão. Então, esse é todo o significado do fogo. E aqui, ó, o que a gente faz? Geralmente eu pego um lápis aqui, apago minha velinha, ou então eu pego um, tipo, abafo, assim, sem precisar soprar, entendeu? Porque é respeito ao elemental do fogo. acendi e apaguei como se nada tivesse acontecido. Missão cumprida. Missão cumprida, né? Né? Mas Ó, pronto. Perfeito, né? Mais alguma dúvida aí? Esqueci de Te mandei a foto de como ficou minha vela. Ah, deixa eu ver aqui então. Peraí. Eu esqueci de acender a vela. Nossa! A minha queimou mais de um lado aqui, ó. Mas tá indo, ainda tem vela Minha aqui ficou ainda. um pêndulo, assim, sei lá o que ficou aí. Mas o tempo todo ela ficou como se tivesse, assim,
antes dela ir terminando, como se Uhum. tivesse uma asinha assim, sabe? E o Uhum. pavio no meio, parecia uma asa de anjo ali. Olha só. Bonita. Eu Mas gosto depois sempre. gringuelou. Né? Eu gosto sempre de pedir para vocês deixar uma velinha acesa a hora que a gente está fazendo a mentoria. Por quê? Porque a vela ela representa o quê? O despertar da nossa consciência. Aquilo que vocês sentem, aquele sono, tipo aquela vontade de dormir quando a gente está fazendo as práticas ao longo da mentoria, essa energia do fogo ela ajuda, tipo, acorda, volta para o seu trono, volta para a sua soberania, tá? Então esse é o significado aí da vela quando eu solicito para vocês acenderem aí. E nas meditações, mesma coisa. Acende a vela, leia a carta, faz a meditaçãozinha guiada que eu vou mandar para vocês, depois apaga a velinha. E no outro dia a mesma coisa. E aquela água que eu solicito para vocês deixarem ali do lado da vela quando vocês estão fazendo a meditação, vocês podem tomar ela, tá? Porque a água, gente, ela ajuda a liberar as emoções. As couraças emocionais vão sendo liberadas. Esse é o significado da água e da vela. E o incenso, propriamente dito, ele o quê? Harmoniza os pensamentos. Mas eu sempre deixo opcional. Se não quiser providenciar, não se preocupa. Faz só a meditação e tá tudo certo. Cada um no seu tempo, no teu limite, nos teus processos. Beleza? Alguma dúvida? Mas antes de ir embora, precisamos fazer uma fotinha aí, viu? Uma fotinha de todo mundo. Então o povo tem que abrir as câmeras, né? Abre as câmeras Bora. aí, meninada, para fazer uma fotinha bonitinha. Deixa eu tirar essa luz aqui, porque essa luz aqui ela deixa escuro, ó, e a gente fica feio. O print teve um dia que eu tentei tirar, mas não deu muito certo. Deixa aqui. A Mônica, você quer ligar a câmera aí ou você vai ficar assim mesmo? Ah, apareceu. Ah, eu estava procurando aqui. Rose, se você quiser ligar a câmera. Ou não, sinta-se à vontade, pessoal. Bom, vou tirar foto aqui dessa primeira turma. Bonitinha. Agora vamos para a segunda turma. Valdete, Luísa, Regina, Matheus, Cida. Ah, cadê a carinha de vocês? Cadê a carinha de vocês para me tirar a foto? Eu acho que eu vou ter que tirar com essa meninada tudo sem aparecer a carinha. Então vamos. Deve ter dormido. Não tem É, problema. tá todo mundo dormindo. Ah, apareceu um ali, a Regina. Só faltou o Matheus, a Luísa e a Valdete. Deixa eu tirar mais uma. É isso aí, então. Deixa eu ver aqui se saiu foto de todo mundo. Joinha, belezinha então, pessoal. Deixa eu ver, tem uma perguntinha aqui ainda para responder. Algum horário para fazer as cartas e a meditação? O horário que vocês conseguirem, tá? Não tem problema. Porque tem gente que consegue de manhã, à tarde, à noite, não tem um horário específico. Agora, se por acaso você quiser algum horário, horários abertos para fazer meditação, 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, tá? De manhã é o melhor horário. Só a título de curiosidade aí. Beleza? Então, gratidão a todos aí que participaram e a gente vai se falando. Dúvidas me chamem, de nada. Dúvidas me Nós que chamem. agradecemos, querida. Obrigada, viu? Então, tá bom. De Tchau, nada. Agora pode pessoal. Boa dormir. noite. Valeu. Beijo. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Boa Pessoal, noite. boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Até. Tchau. Boa noite. Boa noite.